Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada uma de vocês que vão ouvir mais esse podcast. Eu queria ler com vocês um texto muito lindo do apóstolo Paulo, carta aos Filipenses, no capítulo 3, versículos de 12 a 14. Diz assim a palavra de Deus: O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A nossa meta aqui na Terra é sempre prosseguir para o alvo. Mas que alvo? O alvo que o mundo estabelece para nós? Claro que não. Os alvos que Deus determinou para cada um de nós. Deus colocou em nossos corações 3 alvos principais para nos fixarmos. Pelo menos ele colocou no meu coração 3 alvos principais para que eu possa me fixar e estar sempre focada, sempre com o meu olhar nesse alvo. E eu convido vocês a também terem esse alvo. Eu convido vocês a prosseguirem para o alvo nesse primeiro ponto. São três alvos principais. Primeiro, conhecer a Deus, tendo a cada dia mais intimidade com Ele, termos vida com Deus. Segundo, ser santo e perfeito, como Ele nos convida a sermos. E terceiro, estarmos preparados todos os dias para a volta de Jesus. Esses têm que ser os nossos alvos. E é sempre para esses alvos que nós temos que prosseguir. Mas hoje eu vou falar do primeiro, por isso que é parte 1, né? É conhecer a Deus mais e mais, é ter cada dia mais intimidade e comunhão com Ele, é termos vida com Deus, é termos a consciência de que Ele habita em nós através do Espírito Santo. Então, é termos vida com Ele. Nesse texto que nós lemos, o apóstolo Paulo deixou de lado o ataque aos legalistas para se focar nos desafios de viver nesta vida, tendo em vista o que Cristo fará no futuro. E embora os crentes já tenham recebido muito de Cristo, ainda há muito mais a ser experimentado, tanto aqui como no porvir. Paulo, assim como todo crente, quando eu falo crente, eu não estou falando de religião, estou falando daquele que crê em Jesus como seu Senhor e Salvador. Então, todo crente já foi conquistado por Jesus Cristo. E por isso, tanto ele, o apóstolo Paulo, como nós, temos que prosseguir para o alvo, com vigor e determinação, indo sempre na direção do alvo da vida que teremos na glória, que experimentaremos quando estivermos na glória, face a face com o nosso Deus. Pela fé, os crentes já alcançaram a plena aceitação de Deus, mas nesta vida ainda não experimentamos a plenitude da bondade, do amor e da glória de Cristo. A Bíblia diz, lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, o seguinte, é um texto também que eu acho tão lindo,
que diz assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aleluia! Que promessa linda. Tem gente que tenta imaginar. Eu, por causa desse texto, eu nem tento imaginar, porque eu sei que eu não, por mais que eu seja criativa, eu não vou conseguir imaginar aquilo que Deus tem preparado para mim, para você, para aqueles que aceitam a obra da cruz. Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa força nos momentos de provação. Nada pode ser comparado ao que está por vir. Por isso vale a pena ficarmos firmes em Jesus. Por isso Paulo nos exorta e nos encoraja a andarmos de acordo com o que já alcançamos. E o que alcançamos? Uma vida vitoriosa em Jesus Cristo. Portanto, não podemos andar como derrotados nunca. Apesar das lutas, das dificuldades, aflições que vivemos nesse mundo que jaz no maligno, nós não podemos andar como derrotados. Nós temos que andar como vitoriosos. Paulo fala de um passado sombrio, quando ele ainda era apenas um religioso zeloso. Mas que mesmo sendo um religioso zeloso, ele não conhecia a Jesus, ele fazia parte de um segmento do judaísmo que era os fariseus. Os fariseus eram homens zelosos em relação à lei do Senhor. Mas apesar de conhecer a lei, apesar de conhecer todo o Antigo Testamento, ele não conhecia Jesus, não conhecia o seu amor, a sua paz, a sua salvação. E é claro que ele não tinha nenhum orgulho de ter sido um perseguidor da igreja, nem em ter consentido na morte de Estevão, porque ele era tão zeloso em relação às leis do judaísmo, que ele não aceitava o cristianismo. Então ele perseguia a igreja e ele consentiu na morte de Estevão. Estevão foi o primeiro mártir do cristianismo. E a Bíblia diz que Estevão era um homem cheio do Espírito Santo. Era um diácono, era um homem valoroso para a igreja. E Paulo estava ali liderando aquele apedrejamento. Então é claro que ele não tem orgulho disso que aconteceu, mas ele estava esquecendo-se das coisas que ficavam para trás e prosseguia para o alvo, prosseguia para o que estava à sua frente. Depois que ele conhece Jesus, depois que ele tem uma experiência com ele, com o Senhor, ele não queria mais saber. Claro que ele se arrependeu do que aconteceu antes, mas ele queria prosseguir para o alvo. Ele não ficou aprisionado em seu passado. Não permitia que o seu passado determinasse o seu presente nem o seu futuro. Então, eu convido a mim mesma e a cada um de vocês a não permitir que o seu passado determine o seu presente nem o seu futuro. Não podemos ficar fixados naquilo que já passou. Arrependa-se e olhe para Jesus. Arrependa-se e prossiga para o alvo de conhecer mais e mais a Deus a cada dia. O arrependimento nos leva para a vida, mas a culpa nos leva para a morte. Não sinta culpa daquilo que você fez de errado. Sinta arrependimento. Seja humilde e confesse a Deus o seu pecado, para que eles sejam cancelados. Peça ao Espírito Santo para gerar em seu coração um momento de comunhão com Deus. Peça ao Espírito Santo para gerar em seu coração fruto de arrependimento. Devemos estar plenamente confiantes acerca da nossa salvação e de quem somos filhos, tendo plena convicção de tudo o que nos espera como filhos. Nosso primeiro alvo é conhecermos a Deus
mais e mais. É buscar a cada dia mais intimidade com Ele. É termos vida com Ele, orando sem cessar. Ao conhecermos a Deus através das nossas experiências pessoais e de nosso conhecimento bíblico, vamos ter mais fé e mais certeza do grande amor de Deus por nós. No livro do profeta Oséias, capítulo 6, versículo 3, diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Nesse momento, Oséias estava ironizando. Esse sentimento do povo judeu daquela época de buscar e conhecer mais a Deus não era sincero. Não havia arrependimento verdadeiro. Eles só queriam voltar para o Senhor porque estavam angustiados, porque estavam despedaçados. Clamavam de boca porque estavam precisando, mas o coração deles estava longe de Deus. Eles não entendiam o que era a fidelidade de Deus. Deus quer ser conhecido porque Ele sabe que se o conhecermos, vamos amá-lo. Ele queria e continua querendo que seu povo tenha maior amor e misericórdia. Não adianta o povo fazer sacrifícios e não serem fiéis à aliança. Nós temos que ter ambição espiritual, querer sempre mais de Deus, não propriamente de suas infinitas bênçãos, mas querer mais dele. Eu sempre costumo dizer que nós, mais do que querermos as bênçãos do Senhor, temos que querer as bênçãos do Senhor. Isso é legítimo, é normal, Deus sabe disso. Mas mais do que isso, é querermos o Senhor da bênção. Desejar mais dons, mais sinais e maravilhas, mais experiências com o nosso Deus. Querer todos os dias novidade de vida. Há batalhas que somos nós que temos que lutar. Deus quer ministrar ao seu coração pessoalmente. Deus quer se revelar a você através das suas orações, da sua leitura, da sua meditação na palavra. Deus quer que sejamos crentes de Bereia. Quem eram os crentes de Bereia? Eram aqueles que ouviam os profetas, ouviam o apóstolo Paulo, ouviam os discípulos, mas buscavam na palavra de Deus para ver se aquilo era verdade mesmo. Nós temos que buscar as verdades de Deus na palavra. A Bíblia é a preciosidade que Deus nos deixou para que Ele se revelasse a nós através dela. Então vamos aproveitar e usufruir dessa maravilha que Deus nos deixou, que é a sua palavra. É tão maravilhoso todas as manhãs podermos ler um capítulo que seja da palavra de Deus, um capítulo de Salmos, um capítulo do Novo Testamento, das cartas de Paulo. Há tantas maravilhas para serem buscadas na palavra de Deus. A minha mãe, logo quando eu me converti, eu pedia para ela ler a Bíblia, ela dizia que não, que era muito complicado, que a Bíblia era difícil. E um dia eu comecei a fazer estudos bíblicos, e aí ela se despertou para a palavra de Deus, e ela lia, e ela lia, e ela lia, e ela amava esse livro de Filipenses, e ela dizia: Sandra, quanto tempo eu perdi em não ler a palavra de Deus, como é linda as coisas que estão escritas na Bíblia. Ela lia principalmente o Novo Testamento e Salmos, mas enfim, ela buscou a Jesus, ela buscou a Deus através da palavra, através da Bíblia. Então busque novas experiências com o Senhor, porque na hora da provação, as nossas experiências pessoais vão nos sustentar e poderemos então trazer à nossa memória aquilo que pode nos dar esperança. Conheça pessoalmente ao Senhor, experimentando do seu amor, da sua paz, da sua graça, da sua bondade e da sua misericórdia. Experimente dele em cada momento de sua vida, tanto os bons como nos maus momentos. Quem ama quer estar perto, quer sentir a presença da pessoa amada. Então, se você ama a Deus, busque essa presença.
maravilhosa. Busque a presença de Deus assim como você busca o ar que você respira. Busque se alimentar da palavra todos os dias, assim como você come os alimentos do seu dia a dia. Não fique desnutrido espiritualmente. Faça jejum de comida, mas nunca jejum de alimento que vem da palavra de Deus. Tenha como alvo em sua vida conhecer a Deus e prosseguir em conhecê-lo. Faça desse alvo uma prioridade em sua vida. Conhecer a Deus, ter intimidade e comunhão com Ele, ter vida com Ele, ter vida com Deus. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que sobre nós o Senhor levante o seu rosto e nos dê a paz.